Reencontro. Doutrina espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Bom dia para você que está acompanhando o nosso programa, que começa agora, o programa Reencontro. Você viu aí que entrou a nossa vinheta errada, né? Ele disse apresentou, nós estamos apenas começando. Um bom dia para você, hoje dia 2 de setembro, o ano é 2020 e o Reencontro começa agora e eu deixo já o Sidney Fernandes se apresentar para vocês. E aí, Sidney, tudo bem? Como tem passado? Olá, meu amigo Theo, amigos, ouvintes, espectadores, seguidores das nossas redes sociais, frequentadores do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, a todos o meu bom dia e uma boa semana. Sidney, teremos novidades, né, para os próximos dias, para o próximo mês. Eu fiquei sabendo alguma coisa por cima ainda. Tem algo que já possa ser aí, como diria o meu padrinho, traz para o mato que não, traz para o limpo que no mato tem cobra? Eu não sabia dessa expressão sua aí, não. É quando ele Mas queria que alguém contasse alguma coisa, ele falava isso, traz para o limpo que no mato tem cobra. para dizer a verdade, Theo, eu não estou sabendo, porque como se trata de mais um lançamento de meu livro, meu novo livro, o pessoal está escondendo tudo de mim. Eu só estou muito feliz porque as pessoas estão se mobilizando, mesmo sem o retorno das nossas atividades presenciais. Estamos aí com várias lives, com um trabalho maravilhoso que está sendo feito pela Lúcia Helena Turini e agora com a colaboração, com o retorno do Renato Leandro de Oliveira, unindo a nossa editora com a nossa livraria, dinamizando, surgindo agora Clube do Livro Espírita Richard Simonetti, clube esse que teve a chancela dele, o esforço para que ele se espalhasse por todo o Brasil, e nada mais justo que nesta remodelação do nosso clube ele seja homenageado. E temos aí várias outras atividades. Temos brevemente uma palestra de Felipe Salomão, lá de Franca, do nosso amigo Moacir de Araújo Lima, lá do Rio Grande do Sul. Enfim, as nossas atividades não param. Além, naturalmente, dos oradores do SEAC que bravamente estão trabalhando em suas casas e mandando as suas gravações para que possamos dar continuidade ao trabalho doutrinário do Centro Espírita Amor e Caridade, embora ainda por enquanto com as suas portas presenciais cerradas. Tendo dito, né, Sidney, que, como você disse, é o trabalho doutrinário, esse que é o principal motivo também da existência no SEAC, principalmente nesses tempos de pandemia. Claro, tem muitas outras atividades, mas em tempos como esse, o trabalho doutrinário de trazer ao conhecimento das pessoas a doutrina dos espíritos, o seu funcionamento, isso ajuda muito, né, Sidney, para que muitos não se desesperem, para que tenham esperança de que Deus não faria uma coisa assim, como você sempre diz, né, Deus não é sádico, ele não vai judiar da sua própria criação, mas em alguns momentos a gente tem que, como você diz, passar por uma certa dor para que a gente caia na real e tenha acredite nas coisas, tenha esperança em Deus, que tudo isso, como já aconteceu várias outras vezes, os seres humanos, todos os seres vivos passaram por isso e as coisas só servem para nos engrandecer. E nesse momento a doutrina espírita faz um belo trabalho de manter a chama acesa, né, Sidney? Não apenas a doutrina espírita. Temos acompanhado o trabalho de vários irmãos evangélicos. Eu moro aqui atrás de uma igreja católica e esse pessoal está trabalhando, está fazendo lives. Agora eles vão retornar com os cultos presenciais. E você tem razão. A dificuldade, o momento, a catástrofe, a carência, a dor, faz com que a gente acorde e comece a falar de Deus novamente. É claro que ninguém gosta de sofrer, mas às vezes é o único recurso de que a espiritualidade maior, de que os protetores da Terra encontram
para nos fazer despertar. Eu estava fazendo uma observação pessoal. Eu entendo, Theo, que não apenas em termos assim filosóficos, mas parece que começa a crescer dentro de nós uma outra postura perante a vida. Uma coisa que eu não imaginava como iria, e também não sei como está acontecendo, mas parece que a preocupação, a visibilidade de tantas pessoas que desencarnam, necessidade de apoio, de pesquisas para um sem número de pessoas. Nosso planeta Terra está aí com aproximadamente em torno de 7 bilhões de habitantes e muitos desses foram atingidos pela pandemia. Então, eu estou notando nesse esforço científico, nesse temor de que as coisas possam piorar e, ao mesmo tempo, no esforço que as pessoas estão fazendo para ajudar o próximo, semelhantes, fazendo campanhas, mandando recados, telefonemas, mensagens de bom ânimo, eu estou percebendo, pelo menos em mim, uma modificação de postura. Não sei se isso está acontecendo com outras pessoas. A gente começa a ver a vida de um outro modo. Ao invés de começar a valorizar demais o dinheiro, a posse, as propriedades, as coisas materiais, a gente começa a valorizar a saúde, valorizar o contato, a amizade, valorizar o bem, a verdade, a palavra bendita, e percebendo ao mesmo tempo que está ocorrendo, sem a gente perceber, uma mudança de clima. Nós vamos sair desta situação melhores. As pessoas vão estar mais cordatas, mais solidárias, vão ter mais empatia. O que é empatia? Vão se colocar mais no lugar do outro. Tudo isso, sabiamente, os protetores espirituais da Terra sabiam disso e eu, particularmente, não sabia. Não sei se você já tinha feito essa observação, mas as pessoas vão sair desta situação melhores e não há mais retorno depois disso. É como diria Einstein, depois que você toma conhecimento de uma verdade, você não se conforma mais em retrogradar. É assim também as pessoas, a partir do momento que chegarem neste patamar de solidariedade, de atenção, de consideração com o outro, vendo que o mundo não é apenas composto de coisas materiais, que temos que cultivar valores mais nobres. Esses são os únicos valores que vamos levar. Não tem jeito de levar no nosso caixão de defunto o nosso cartão de crédito, o título de governador, de prefeito, de pessoa muito rica. Não tem jeito de levar roupa de marca, carro 0 quilômetro, propriedades imensas. Nada disso levaremos. Levaremos a maneira como estamos vivendo, os valores que estamos aprendendo a duras penas a cultivar. Tá certo. E nisso a gente tem certeza que a ajuda mútua também está sendo muito grande em momentos como esse. Só para encerrar aqui esse nosso bate-papo inicial, Sidney, a gente teve aí a notícia, né, daquele cantor da dupla Kleber e Cauã, ele que ficou internado aí com o problema do Covid, e na entrevista dele ele disse que já infectado ele passou tanto para o pai quanto para a mãe, né? O pai continua internado, a mãe está só em observação em casa. E antes, assim, em alguns momentos de descontração anteriores, ele chegou até meio que zombar da doença, né? E depois ele acabou sendo contaminado. E depois, na entrevista dele, em prantos, né, já bem emocionado, ele falou que foi um erro que ele cometeu e ele disse que as pessoas realmente têm que dar a importância que a doença merece, todos os cuidados têm que ser tomados. Muitas vezes a pessoa tem que passar por uma situação assim para cair na real, Sidney, ou não é sempre desse jeito que funciona?
Raramente nós aprendemos por outros veículos senão a dor. Eu me dou assim muito por feliz por ter me aproximado do Espiritismo, e o Espiritismo nada mais é do que a revivescência, a recordação, a ilustração dos ensinamentos de Jesus. A grande sabedoria encontra-se na obra de Jesus, e geralmente você só se aproxima da religião ou de uma religião pela dor, pela doença. Já diz o ditado popular, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Eu tive um familiar que precisou aproximar-se da doutrina espírita pela dor, mas ele me levou para o espiritismo pelo amor. Graças a Deus, eu sempre tive uma saúde muito boa e nunca permaneci aqui na doutrina por questões de saúde. É claro que você tem alguns momentos difíceis e você acaba se valendo do passe, da oração, da ajuda espiritual, mas parece também, Theo, que a partir do momento que você se dedica ao estudo, e o estudo leva você a se tornar menos egoísta, se tornar mais solidário, mais generoso, menos apegado às coisas materiais, parece que naturalmente a saúde vem. Então, eu me dou, assim, muito gratificado, eu agradeço muito a Deus por não ter tido que passar por muitas dores para me dedicar ao trabalho da veiculação da mensagem cristã. Mas talvez eu seja uma exceção, não que eu tenha méritos para isso, é que talvez eu tenha sabido escolher o caminho mais fácil. E você tem razão. Há pessoas que somente através de muita dor para poder fazer a sua reflexão filosófica. Sidney, alguns amigos nos acompanham aqui pela nossa página do Facebook e também pelo YouTube. E a Cristina Antônio Forlim diz assim: meu marido falou que se o espírito dele estiver brilhando igual a camisa do Sidney, ele vai ficar muito contente. Ele falou que a sua camisa é muito bonita e tá com a cor. Tá bom. Então vamos à nossa oração inicial para depois a gente dar continuidade ao nosso programa com as perguntas, algumas perguntas que ainda temos dentro do artigo O que faria Jesus? Nós pediríamos a todos os amigos que nesse momento elevássemos o nosso pensamento. Esse nosso bate-papo inicial no programa já é um bate-papo para que possamos já começar a refletir algumas coisas, colocar em prática na nossa mente a reflexão, a lembrança de pessoas, de situações, e que possamos tentar melhorar um pouco nesse dia, caso alguns ainda não tenham o costume, como o Sidney sempre cita aqui, Santo Agostinho. Se você não fez isso ontem à noite, faça logo pela manhã, né? O que você fez no dia de ontem que poderia ser melhor hoje, ou o que você fez no dia de ontem que não foi assim tão agradável, e o que você fez no dia de ontem que hoje já poderia ser remediado. Então, que possamos fazer essas análises, se porventura nos esquecermos pela noite, ao nos deitarmos, possamos fazê-la pela manhã. Nesse programa de hoje, vamos mais uma vez tratar de um artigo muito interessante, com palavras muito boas para a nossa reflexão, que é o artigo que o Sidney escreveu, O que faria Jesus? E possamos já ir nos perguntando, nesse começo de dia, né, nesse começo de mês, também podemos levar em consideração o mês passado. O que fizemos de bom, o que fizemos de não tão bom, o que pode ser melhorado, o que pode ser arrumado. E pedir também aos bons espíritos que intuam o Sidney, pois pelos comentários que a gente já vê logo pela manhã, dos que acompanham o nosso programa, que essas palavras que ele já disse, algumas coisas que ele já disse, já fazem bem às pessoas. E que as respostas para as perguntas que estão por vir também possam ajudar os nossos amigos, que, como foi dito no começo do nosso programa, aqui nós estamos para levar palavras boas para você, mas vai depender também do jeito que você recebe essas palavras. Muitas vezes elas não são as que você quer, mas as que você precisa.
O programa Pinga Fogo está mais uma vez de portas abertas e que os bons espíritos conduzam esse programa para que ele chegue e encontre conforto no seu coração, no seu pensamento e, posteriormente, em suas ações. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo programa e que assim seja. Sidney, seu artigo O que faria Jesus? Um artigo, como eu disse para você anteriormente, um artigo muito feliz, né? Até o título já é de grande reflexão. Gostaria que você dissesse, fizesse aí um breve resumo para aqueles amigos que possivelmente não acompanharam o programa anterior e vão acompanhar o programa de hoje. E já antes disso, dizer a você que nós estamos transmitindo pelo Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade, pela página do Sidney Fernandes, escritor espírita, pelo YouTube do Centro Espírita Amor e Caridade e pelo canal do YouTube da Rede Espiritize, que está retransmitindo o programa Reencontro com Sidney Fernandes, aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Então você, qualquer hora, dê uma visitada lá e veja os outros conteúdos que também são disponibilizados no canal do YouTube. youtube.com/Espiritize, Sidney. Você, estamos chegando a mais veículos e, com isso, vamos levar a doutrina espírita e as boas palavras dos espíritos para mais pessoas, né, Sidney? O Espiritismo aí é com S, sem a letra E, né? Espiritize, é isso, Theo? Z de Zabumba. Isso, mas o começo é o S, né? Espiritize. Não tem a letra E, né? Isso. Tá. Não, é ESPIRITIZE. Tem a letra E, então? Tem o E. Ah, tá certo. Ô, Theo, você falou aí em Pinga Fogo na sua oração. Você já está fazendo propaganda para sexta-feira? Falei Pinga Fogo, estamos no reencontro. Você já começa o programa encerrando o reencontro. Depois faz propaganda do Pinga Fogo, é isso, Theo? Isso é para ver se o apresentador, o verdadeiro apresentador e os telespectadores estão ligados, né, Cid? Seu entrevistado tá alerta, né? Tá on. Muito bem, Theo. Vamos comentar aí rapidamente alguma coisa que já falamos sobre o artigo O que faria Jesus? Vamos, em primeiro lugar, lembrar que esse artigo seguiu as linhas de uma palestra de Richard Simonetti, da qual eu tive a honra de participar nas décadas de 70 e 80, Função Social do Evangelho. E o mote principal dessa palestra era realmente essa pergunta: o que faria Jesus em meu lugar? Por sua vez, o meu caro Richard Simonetti baseou-se numa obra, num livro que retratou a figura de um pastor evangélico que chegou até a sua comunidade e, diante de um indigente que se encontrava na igreja e que o pessoal estava simplesmente querendo livrar-se dele, ele fez essa célebre pergunta que virou um livro: o que faria Jesus em meus passos? Então, o protótipo Jesus colocado em nossas vidas, Theo, é uma coisa muito forte. Quando nós tivermos dúvida de como proceder, temos que perguntar para nós mesmos: será que em meu lugar Jesus ficaria de cara feia? Em meu lugar Jesus passaria reto? Em meu lugar Jesus usaria o palavrão? Mentiria? No momento que tivesse oportunidade para trabalhar, iria escolher o descanso, o filme pornográfico, o rock pauleira? Nada contra, mas tem horário para tudo? Então, com base nessa pergunta fundamental, nós poderíamos começar dizendo, Theo, que a maior revolução vivenciada pela humanidade terrestre foi protagonizada por Jesus. Milhares de anos, eu falo milhares de boca cheia, 6.000 anos antes de Cristo, ele já começou a mandar os seus mensageiros para preparar a vinda dele na época que ele veio para a Terra. As claridades trazidas por Jesus, principalmente os seus exemplos, porque olha só, uma coisa é a gente falar, né? Já não diz o velho ditado que
O verbo edifica, mas o exemplo arrasta. Jesus contou parábolas de maneira muito didática, trouxe uma mensagem revolucionária até para os dias de hoje, um seguro roteiro de aperfeiçoamento da vida do homem aqui na Terra, mas mais importante, as suas atitudes, os seus exemplos foram importantes. Mas ele sabia que a sua mensagem, eu até li no meu evangelho de ontem, uma mensagem bem interessante de Emmanuel, que bem ilustra esse temor que Jesus tinha em relação à sua mensagem. Ele sabia que, não obstante os longos preparativos, a colheita não seria breve. E a mensagem que eu lhe dei ontem é assim, que a espiritualidade faz como que com a semente, né? Prepara o clima, prepara o adubo, nos dá a terra, nos dá a água, todas as condições possíveis para que a lavoura se desenvolva. Mas se a semente não fizer o seu serviço próprio, ela não vai germinar, não vai frutificar. E Emmanuel faz uma metáfora interessante, dizendo que na nossa vida, Deus coloca uma série de coisas para aproveitarmos. Mas se nós fechamos a nossa porta intelectual, isto é, da nossa mente, e a nossa porta emocional, que seriam os nossos sentimentos, nosso coração, a semente não vai frutificar. Mesmo com o trabalho de Paulo de Tarso, esse bandeirante da mensagem cristã, diga-se de passagem, se não fora Paulo de Tarso, nós nem ficaríamos sabendo quem era Jesus. Se não fosse Paulo de Tarso, o cristianismo não se espalharia por todas as igrejas que ele foi fundando ao longo do Mediterrâneo. Não fora Paulo de Tarso e depois os discípulos, depois que Jesus foi crucificado, e Jesus ainda permaneceu durante uns tempos se comunicando com os apóstolos na Casa do Caminho, foram as primeiras manifestações mediúnicas registradas de que temos notícias. Eles espalharam a mensagem, mas será que nós já podemos dizer que nós atualmente já conhecemos e levamos a sério a mensagem do Cristo? Ou a toda hora temos que perguntar assim, o que eu faço agora? Para que lado que eu vou? E perguntar para si próprio, o que faria Jesus em meu lugar? E muitos sábios acharam que a mensagem do Cristo não estava completa. Aliás, o próprio Cristo disse numa anotação do evangelista João, o próprio Cristo disse que ele mandaria um outro consolador para dizer o que ele não poderia ter dito. Muitos se arvoraram nessa condição de novos reveladores. Eles queriam trazer realmente uma nova maneira de apresentar a mensagem do Cristo. Mas alguns cometeram alguns erros. Nós chegamos a comentar aqui o maniqueísmo, que dividiu a humanidade em duas metades, né? A metade boa, a metade ruim. E a metade ruim estava destinada ao inferno eterno. E isso aí, infelizmente, foi assimilado por muitas religiões por questões de conveniência, de poder e situações até financeiras. Mas, enfim, chegamos ao século XXI com a mesma necessidade de recuperarmos a moral de Jesus, resgatarmos a moral do Cristo. Mas para isso, Theo, precisamos vivenciar os padrões do Evangelho. Sidney, a nossa primeira pergunta já é baseada dentro do seu artigo. Eu até gostaria de fazê-la e adicionar aqui uma outra pergunta. A pergunta é a seguinte: ser cristão é muito complicado? E eu já adiciono: em qual tempo
foi mais complicado ser cristão ou se hoje é esse tempo, Sidney? Respondendo a sua pergunta, se é complicado ou não ser cristão. Aceitar os enunciados do Cristo é muito fácil. O ideal cristão é de uma enunciação muito simples. Bastam 10 minutos de leitura do Evangelho e nós teremos um roteiro para a vida inteira. E esses 10 minutos poderão ser reduzidos a alguns segundos diante de um maravilhoso enunciado de Jesus. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei assim também a eles. Olha aí, sintetizou a mensagem do Cristo. E aí a gente pergunta, é fácil assimilar a mensagem cristã? Fácil, eu sei tudo que Jesus falou. Em 10 minutos, 5 minutos, eu resumo toda a moral do Cristo. Agora, a pergunta seguinte sua, hoje é mais fácil de ser cristão que antigamente? Em qualquer época, nós vamos encontrar obstáculos, não temporais, mas vamos encontrar obstáculos interiores. O obstáculo maior é aquilo que eu falei da página que eu fiz no meu Evangelho no Lar ontem à noite. É o fato de nós fecharmos as nossas portas e cuidarmos da nossa vida material. Este é o maior dos enganos do homem, preocupar-se tão somente, simplesmente, com a vida da terra. Sabe a impressão que dá, Theo? É de que as pessoas acham que elas são eternas. Querem ganhar muito dinheiro, muitas propriedades, e como se elas fossem permanecer aqui para sempre, esquecendo-se de uma lembrança do próprio Evangelho. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Então, eu não vejo obstáculo em ser cristão autêntico, tanto pela época. Eu entendo que na época de Jesus a coisa era mais complicada ainda. E ele teve a coragem de falar em amor ao inimigo, numa época que o simples fato de uma mulher menstruada sentar-se numa cadeira e outra pessoa sentar-se em seguida era considerado uma desgraça para a mulher, porque ela teria passado para outra pessoa uma vibração ruim. O simples fato de um indivíduo trabalhar no sábado era passível de pena de morte. Quando morria o marido, a mulher era obrigada a casar-se com o irmão mais velho do marido. Coisas desse tipo, para ver você, Theo, como era a mentalidade na época. Eu citei apenas 3 itens. Então era complicado. Mas nos tempos atuais, em que nós temos facilidade de comunicação, é mais fácil você ganhar a vida. Não temos, por exemplo, o distanciamento social que existia na Inglaterra do século XIX, em que cerca de 20% mais ou menos da população era abastada e 80% era miserável. Na França, na época de Victor Hugo, em que ele retratou os miseráveis, um distanciamento social muito grande. E podemos ir para a atualidade, andando pelo Oriente Médio, pela África, e às vezes até aqui no Brasil, no interior do Nordeste, nós encontramos, às vezes, eu que viajei muito para lá, tem um parente que nasceu no interior do estado de Alagoas. Não que as pessoas sejam infelizes, porque o fato de você ser pobre e ter uma vida simples não implica em você ser infeliz. Mas o distanciamento social é muito grande. As pessoas realmente têm dificuldades até de sobrevivência, às vezes até de conseguir água para sua casa. Então, os tempos atuais também são difíceis e pede a fraternidade. O que é ser fraterno? A palavra fraternidade significa tratar o outro como irmão. Como é que você trata o seu irmão? Você deixa o seu irmão passar fome? Seu irmão está desempregado, você deixa ele passar fome? Você ser fraterno
não apenas com os seus familiares mais próximos. Então, isso tudo é vivenciar a mensagem cristã. Evitar o palavrão, ser honesto, tratar bem do filho, ser fiel à esposa e ao esposo, estudar, trabalhar, tudo isso faz parte do bojo da espiritualização que Jesus nos propôs. E eu lhe pergunto agora, Theo, é difícil ser cristão? Como você disse, e dentro da sua fala, né, Sidney, me surgiu aqui uma outra pergunta. Você até meio que passou por ela, mas brevemente, antes da próxima pergunta, eu gostaria de fazê-la para você, para deixar registrado. Pode fazer já, sem problema. Você acredita que em muitas situações as próprias pessoas colocam os obstáculos que dificultam o fato de ser cristão? Elas mesmas criam os obstáculos, como você disse, a palavra, as ideias do Cristo estão aí, né? As regras estão aí, basta segui-las. Mas muitas vezes as pessoas colocam algum empecilho para que isso se torne dificultoso? É o que eu falei da mensagem que eu li ontem de Emmanuel. Nós fechamos as portas. Está tudo ali, é como se você, fora da sua casa, aparecessem lá umas pessoas, nós viemos aqui para dar uma limpada na sua casa, vamos dar uma melhorada no seu banheiro, vamos dar uma pintada, vamos trocar essa chaminé que está meio rota aí. Trouxemos até aqui um fogãozinho novo, usado, mas melhor do que o seu. Tem o seu guarda-roupa está caindo aos pedaços, nós trouxemos um armário aqui feito por um voluntário. Está todo mundo ali fora da sua casa esperando para ajudar você. E aí, por orgulho, se fala, não abro a porta. Mas abra a porta que nós vamos ajudar você. Vou trocar o bercinho do seu filho que está caindo aos pedaços, vou dar um bercinho. Não é um bercinho assim, de muito luxo, mas é um bercinho forte, usado, que um voluntário fez aqui na nossa marcenaria. Abra a porta que nós vamos levar aí dentro para a sua casa. Não, vocês não fazem parte da minha religião, eu não conheço direito de vocês, pode ir embora. E você não abre a porta. A metáfora parece que é absurda, mas tem disso. Tem gente que por motivos religiosos, filosóficos, está caindo aos pedaços, está morrendo de fome e não estende a mão para ser ajudado. Sob o aspecto espiritual, acontece a mesma coisa. E nós não vamos dizer aqui que a mensagem melhor é esta ou aquela de tal igreja. Não. A mensagem mais importante trazida para a Terra foi trazida por Jesus. E ainda que uma grande parte da humanidade ainda não o conheça até hoje, os princípios que eles desenvolvem são os mesmos. Se você pegar o Alcorão, a matéria-prima do islamismo, se você for pegar os pensamentos de Buda, de Maomé e tantos outros profetas que nada tem a ver com o cristianismo, eu tenho um livro chamado Em Sintonia com o Amor, em que eu faço um estudo assim, muito singelo, em torno do Sermão da Montanha. Sabe qual foi o maior divulgador do Sermão da Montanha, Theo? Quem? Mahatma Gandhi, hindu e que não era cristão. Então, você vê como a linguagem do Cristo é universal. E por todos os lados ela está espalhada. Ela está no Alcorão, ela está nas palavras de Buda, está na igreja messiânica. Eu tenho um grande amigo em Nova Friburgo, nosso querido Bispo Ricci, criatura de um coração extraordinário, de uma sabedoria, de um carisma, uma liderança maravilhosas. E tenho irmãos, amigos, parentes, inclusive, que fazem parte da igreja evangélica. Que trabalho maravilhoso que eles fazem, levantando o moral das criaturas. Às vezes, a gente tem dificuldade para levar um orador de fora, espírita, às vezes há alguns obstáculos aí por certas crenças das pessoas. Uma vez eu fui convidado para assistir a uma palestra numa igreja evangélica. A igreja se cotizou para pagar as despesas da vinda do orador evangélico
divulgaram a presença dele, eu fui lá para ouvir a palestra dele, maravilhosa, e no final deram um valor em dinheiro para ele, para ajudá-lo a tocar a sua igreja. Não é cachê, não é pagamento, não, ele tem uma obra social na igreja dele. Os evangélicos daqui de Bauru ajudaram os evangélicos lá da outra cidade. Então, Theo, essa história de a gente ficar rotulando as pessoas, você só vai para o céu se você fizer tal coisa, se você torcer para tal time, se você fizer usar tal cor. Isso é bobagem. Nós temos que abrir a porta do nosso coração. Abrir. Ser transparente. E aí sim vai ficar mais fácil ser cristão, tanto agora como em qualquer época. Você disse aí, né? Eu estava até pesquisando aqui para ver como é o texto do Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas é como você disse, a gente tem que abrir a porta, né? Se não abrir a porta... Palavras de João. Você sabe que João, além do quarto evangelho, ele escreveu também o Apocalipse, que tem muitas coisas preciosas, né? Como você disse, se não abrir a porta para que a benfeitoria aconteça, vai ficar complicado, né? Sidney, na prática, tudo isso que você falou, né? A gente cai nessa pergunta. O que é seguir os passos do Cristo? Porque pode ter alguém que está ouvindo a gente falar, tá, tudo bem, Jesus deixou coisas bonitas, tá? Mas o que é? Como que eu faço essas coisas? Como que eu traduzo as benfeitorias que Jesus disse para a gente fazer? Como que eu faço isso? Você me permite fazer uma entrevista com você agora? Manda brasa. Se você estivesse passando fome, sede, frio, doente, amargurado, se graves problemas estivessem tumultuando a sua mente, se você estivesse com dor, se expiações dolorosas desabassem sobre a sua cabeça, Theo, se você não tivesse dormido à noite por causa de frustração, desânimo, se de repente de uma hora para outra não é o seu feitio, nós estamos falando aqui metaforicamente, se de repente para você a vida parecesse destituída de significado, o que você gostaria de receber, Theo? Alimento? O que você acha? Agasalho? Medicamentos? Orientação? Esclarecimento? Conforto? Uma palavra amiga? O que você acha, Theo? Eu gostaria de, em cada desses problemas que eu tivesse, se eu pudesse resolver um por um, como você disse, né? Se eu tivesse sede, gostaria de tomar um copo d'água. Se eu tivesse fome, gostaria de comer um pouquinho, né? Amargurado, aí vai passar por tudo isso que você falou. Os remédios... Pode falar. As medicações em doses homeopáticas, como você diz, né? Eu estava com um técnico ontem aqui na minha casa, e ele trabalhando assim intensamente para resolver os problemas meus aqui de internet. E uma certa hora me deu sede. Eu fui até a geladeira e peguei, falei, peraí, se eu estou com sede, provavelmente o técnico também está. Na mesma hora, eu, em vez de colocar um copo, coloquei 2 copos. Eu nem perguntei se ele estava com sede. Você quer água gelada com gás ou sem gás? Ele olhou para mim, sem gás. Então venha tomar água comigo. É um exemplo muito simples. E o que eu fiz não é nenhum mérito extraordinário, mas é apenas para exemplificar que se alguma coisa está me incomodando, pode estar incomodando o outro também. E o fato de eu estar numa situação melhor, eu ter conforto, eu estar com a minha vida tranquila, se eu estar assim, vivendo um momento de alegria, se eu não tenho dor alguma, se os meus problemas estão equacionados, eu não tenho fome, não tenho sede, não tenho frio, não estou doente. Ora, não é o caso de eu estender a minha mão, a minha palavra amiga, uma visita, um sorriso fraterno, Theo? Com certeza, Sidney. Algo que nos fizesse sentir que não estamos abandonados à própria sorte.
Se você tivesse nessas situações, graças a Deus que você não está e nunca vai estar, mas se alguma dessas coisas acontecesse, você não gostaria que alguém estendesse a mão para você? Fizesse você sentir que não está abandonado à própria sorte, Theo? Que nos momentos difíceis, alguém se tornou seu irmão fraterno para, em nome de Deus, atender às suas rogativas, às suas necessidades mais imediatas? Ou então, simplesmente ter uma conversa. Você já teve essas conversas aí com seu irmão, eu sei disso. Você já teve essa conversa com seu filho? Ele chegou chateado, pai, eu não fui bem na prova, fui jogar hoje, não marquei nenhum gol, pai. Que é isso, Robinho? Vem cá, você pensa que a vida só é feita de coisas boas? Temos que, os obstáculos têm que servir para a gente crescer mais. Não é isso que você faria para uma pessoa ou gostaria que fizesse se você estivesse passando por essa situação? Pois é isso, Theo, que é você ser cristão. Se em determinado momento da vida a gente achar que Deus nos abandonou, nós nos colocarmos no lugar do outro e, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da solidariedade, da fraternidade. Vamos tirar um pouco a religião, vai? Tira a religião. Embora Jesus seja o nosso mestre maior, não vamos falar nem nele. Eu conheço muita gente que faz o bem para o semelhante e não tem religião nenhuma. Eles se juntam em grupamentos, passam a semana inteira arrecadando material e juntando aí tijolos, madeira, cimento, e no sábado e domingo vão lá, constroem uma casinha nova para uma pessoa de idade, uma pessoa carente, para melhorar a situação daquela pessoa que está... O que é isso? Isto é ser solidário. É você se colocar no lugar do outro. É você estender a mão ao próximo quando você está numa situação confortável. E eu contei para você uma história de uma cesta básica que tanto o Paulo Roberto Duval Lopes, saudoso diretor nosso, como o Nelson da Silva Bastos, quando trabalhavam na creche Berçário Nova Esperança, e os responsáveis atuais por lá, eles, além do trato com as crianças e jovens, da parte de profissionalização, fornecem cestas básicas para as famílias. Mas, às vezes, tinha alguma emergência e eu dava aula de evangelização para aquelas mulheres no domingo de manhã. Um período da minha vida muito agradável. Eis que uma delas me perguntou, você não tem jeito de me arranjar a cesta básica? Tenho, sim. Na mesma hora, saí dali, passei no mercado e fui lá levar para a casa dela. Ela não me contou, mas me contaram depois que a cesta básica era para ela e para um outro vizinho que não frequentava as nossas reuniões, ela precisava, mas viu que o vizinho precisava mais do que ela ainda. Estendeu aquilo que ela tinha a mais. Olha só, você está entendendo, Theo? A mulher pediu para eu ajudá-la. E ela, depois que eu ajudei, ela percebeu que tinha uma outra pessoa que precisava de ajuda tanto quanto ou mais do que ela. Então ela tirou de onde não tinha para ajudar a sua vizinha. Foi levar lá um pouco de arroz, de feijão, dividiu com ela aquela cesta básica que eu dei para ela. Então, Isto, Theo, não é ser espírita, católico, evangélico, não é ser cristão. Isto é você espiritualizar-se, é dar de si para o semelhante, independentemente de crença religiosa. Sidney, você disse que o Richard ele fez uma palestra e ele se inspirou, né, nessa frase, nessa pergunta que também dá título ao seu artigo. De que forma veio essa inspiração, Sidney? Ele conseguiu, Theo, através desse livro que eu já citei para você,
na palestra anterior, Uhum. lendo uma obra que fala a respeito de um fato ocorrido. Frequentadores de uma igreja. Entrou um mendigo lá e pediu ajuda, né? E o pessoal imediatamente estava querendo espantar o mendigo dali, né? Ele estava incomodando o culto deles. O pastor simplesmente falou assim: peraí, gente, vocês são cristãos ou não são? Mas nós estamos orando aqui agora. Mas não existe maior oração mais importante do que você ajudar o seu próximo? E ele imediatamente fez uma pergunta para o pessoal da sua igreja. Eu pergunto para vocês, se Jesus estivesse no lugar de vocês? Então, esse foi um livro de autoria de Charles M. Sheldon. Ele publicou, no século XIX, a história do reverendo Henry Maxwell, pastor evangélico. Isso aconteceu em 1896, o ano que nasceu Bauru. Diante da chegada de um indigente, ele sacudiu sua igreja, lançando o desafio para que eles exercitassem o amor ao próximo, com uma pergunta dirigida a todos os componentes daquela elitizada congregação. Em meus passos, o que faria Jesus? Esta fundamental pergunta da literatura cristã, Theo, atravessou décadas, e eu diria que atravessou até um século, e chegou aos nossos dias. Sidney, essa é uma pergunta que me veio de uma fala sua. Você disse aí que deu a cesta básica para a pessoa que tinha necessidades, né? E ela descobriu uma outra pessoa que também as tinha e dividiu ali a cesta. Não sei se você já chegou a se deparar com vídeos que são postados nas redes sociais, na internet, em que uma pessoa se aproxima de um morador de rua que está ali ou se alimentando, ou que está fazendo alguma atividade, e começa ali a meio que contar a sua história, e aquele morador de rua divide com essa pessoa, seja uma marmita, sei lá, seja um tênis meio daquele jeito, ou uma coberta. Você acredita que muitas vezes dessa parte é de onde vem os maiores exemplos para nós, Sidney, para aquelas pessoas que meio que se sentem tranquilas, eu estou aqui, eu estou sossegado, eu não preciso de nada, mas também não preciso fazer nada. Não, eu posso não precisar de nada, mas eu preciso fazer muita coisa. É essa a mensagem que nos passa esse tipo de situação, Sidney? Jesus abordou esse assunto. Diante de uma viúva que compareceu ao templo, e era muito comum que as pessoas levassem a sua contribuição para a manutenção do templo, existia uma espécie de vaso que eles chamavam de gasofilácio. O gasofilácio também aparece em outras passagens evangélicas, aparece inclusive nos tribunais de Inquisição, quando as pessoas compravam nas escrituras que faziam com que elas se safassem dos seus pecados, né? As tais indulgências. A viúva entra no templo e coloca lá, em dinheiro de hoje, 10 centavos. Aí, os senhores do templo falaram, mas o que vai fazer com 10 centavos? Uma mulher dessa, ela nem devia dar esses 10 centavos. E Jesus destaca que aqueles 10 centavos iam fazer falta para aquela mulher. E mesmo assim, ela tirou de onde não tinha para contribuir para a igreja. E dizendo Jesus que aqueles 10 centavos dela, é o óbolo, o famoso óbolo da viúva, teria muito mais valor do que valores expressivos de outras pessoas que já estavam numa situação financeira muito melhor do que aquela viúva. Essa passagem que você reproduziu é mais ou menos isso.
O indivíduo que não tem e dá do que não tem para aquele próximo que precisa. Sidney, apareceu aqui para nós uma pergunta agora, veio do Facebook, e eu vou repassá-la a você, é uma pergunta muito interessante. É o seguinte, a Maria Cleide Costa Ferreira. Gostaria de fazer uma pergunta dentro do meu drama. Convivo no meu trabalho com um chefe que demonstra claramente que quer me prejudicar, simplesmente porque não concordo com sua forma antiética de ser. Aí ela faz a pergunta, Sidney, o que faria Jesus? Em primeiro lugar, não igualar-se ao seu chefe. Eu já passei por situações semelhantes e com medo até de perder o emprego, não bati de frente com a pessoa que estava acima de mim, mas também não compactuei com seus gestos. Ninguém é eterno. E principalmente as pessoas desarvoradas, inescrupulosas, que não têm o mesmo pensamento ético que nós temos, essas aí passam rapidamente. Isso é experiência de vida. Eu completei neste ano 72 anos de idade e, nesse particular, já passei por várias situações, muitas situações de verdugos que me prejudicaram, me perseguiram, mas não tenho nenhuma mágoa em relação deles, oro por eles toda noite, mas eles passaram. E graças a Deus estou hoje aqui falando com vocês de consciência tranquila. Porque uma coisa, Theo, isso eu falo no meu próximo livro, que você vai, inclusive, deve, no transcorrer dos próximos meses, me fazer várias entrevistas em relação ao meu próximo livro. Eu digo ali claramente que nós, em muitas situações, passamos por situações difíceis, mas elas passam. Uma coisa é você receber o mal do outro. Isso consta de uma historiazinha de Hilário Silva, em que o indivíduo apresenta assim, vários problemas. Olha, eu sofri traição da minha mulher, do meu sócio, me roubaram, e, enfim, vários problemas. E o interlocutor diz para ele assim, podia ser pior. Mas como poderia ser pior? A minha mulher me abandona. Meu filho ele segue o caminho da minha mulher. Meu sócio rouba. Fulano fez isso para mim. Aconteceu isso, me roubaram. O que poderia ser pior do que isso? Meu irmão, podia ser pior porque você está na condição de vítima. Está sobrevivendo. Podia ser ao contrário. Você ter provocado esses males em outras pessoas. Então, a Maria Cleide está passando por um momento difícil. Tem que ter muita calma, né? Porque hoje em dia não está fácil conseguir um emprego. Não compactuar com o mal, mas também não agir em relação ao verdugo da forma que ele age. Porque aí a gente se iguala a ele, né? E eu diria para a Maria Cleide, poderia ser pior. Se você fosse a causadora desses males, você não é a causadora, você é a vítima. Ore por ele. Ele passa. Você vai continuar firme na sua vida, com a sua família, com a sua honra, com os seus gestos bons, ligados à ética e à espiritualidade. Sidney, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Então a gente vai ficando por aqui com as perguntas. Eu vou só dar uma pesquisada aqui para ver se tem mais alguma dos nossos amigos e passar para você uma informação que me chega aqui de que no mês de outubro, tá? Que é o mês Richard Simonetti, será apresentada uma série de chamada Dois Amigos, diariamente às 8 horas. O programa Despertar com Richard Simonetti e Sidney Fernandes, dos anos 2014 e 2015, e Pinga Fogo, às 10 horas, com duração de 20 minutos diários, também com Richard Simonetti e Sidney Fernandes. Programas de 2013, 2014 e 2015. Todo esse material estará disponível não só na sua página do Facebook, quanto também
no site www.sidneyfernandes.com.br. Então, os nossos amigos, nós teremos muito conteúdo bacana aí nesse mês, Richard Simonetti, com Sidney Fernandes e Richard Simonetti nessa série que será chamada Dois Amigos. Informação passada pelo nosso grande parceiro de trabalho, Sérgio Totti. Sidney Fernandes. Olha, acho que ele deu um spoiler agora, porque o Reginaldo está... Isso tudo para mim é novidade. Eu acho que o Reginaldo vai pegar no pé dele, porque eu acho que não era para eu saber disso tão já, viu? Ele me passou aqui, né? Aí eu ainda perguntei para ele, pode falar? Não, pode falar, pode falar. Mas isso, lembrando, né, nas redes sociais, na sua página do Facebook e também no site www.sidneyfernandes.com.br. Então, quem segue o Sidney nas redes sociais vai ficar a par dessa programação aí especial Dois Amigos nesse mês de outubro, Sidney. Muito bom, fico muito feliz com essas notícias aí. São coisas novas para mim, eram inéditas para mim até o presente momento, até que vocês dois deram com a língua nos dentes aí. Muito obrigado. Sidney, Obrigado, Theo. Fico feliz com essas iniciativas de vocês aí. a gente não tem aqui mais perguntas, né? São 9 horas mais 59 minutos e eu faria aqui uma última pergunta para você. De tudo isso que a gente disse, né? De seguir os passos do Cristo, de ser mais caridoso, de pensar nas outras pessoas como pensaríamos em nós. E aquele momento em que eu deixo para que você deixe aí uma palavra amiga, uma palavra de ânimo para os nossos amigos, como você disse aí para a Cleide, né? Que a oração é o nosso grande ancoradouro, né, Sidney? Ela é um material, ela é uma ferramenta que Deus nos deixou que pode nos ajudar na maioria das situações, né, Sidney? Por mais desesperadora que ela seja, a partir do momento que a gente não se desespera, se a gente, como você sempre disse, se apegar com Deus e fizer a oração com os pensamentos, com a vontade certa, ela com certeza vai nos amparar, né, Sidney? Sempre antes de se desesperar, passar pela oração, a gente sempre vai ter um final feliz, não é? Em qualquer momento. A ligação com a espiritualidade nos dá energias, forças, coragem. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, apeguemo-nos a Deus, aos Espíritos bons, aos santos protetores, ao Espírito Santo. Seja lá qual for o nome que você venha dar, ao Espírito protetor, a Alá, Deus, Jesus, não importa. Lembrando do nosso querido Papa Francisco, que tão bem está trazendo para a humanidade, enfim, temos que ter esse pensamento universal, estender as nossas mãos para que eles nos fortaleçam, sem jamais nos esquecermos da expressão ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós não podemos ficar esperando que as soluções venham através dos espíritos, dos santos, dos protetores. Nós temos que nos mexer, nos preparar, correr atrás, que aí o resto virá por acréscimo. Tá certo. A gente se fala então no Pinga Fogo sexta-feira, Sidney? Perfeitamente. Um programa muito gostoso. Convido a todos para estar conosco num papo assim um pouco mais longo. E aí nós vamos dar prioridade mais às perguntas de vocês do que propriamente aos meus textos. Muito obrigado, Theo, por esse carinho de sempre seu. Você é um grande companheiro, um grande profissional que sempre está nos animando, sempre está firme, nunca está de cara feia, sempre firme aí. E eu me sinto honrado em gozar do privilégio da sua amizade. E que você, meu caro espectador, amigo, tenha fé. Coloque a sua aguinha agora para fluidificar. O Theo vai fazer a oração final. Essa água que você põe na frente do seu computador, do seu celular, pode ajudar, trazer ajudas, amparos, remédios extraordinários. Quando se pensa no bem, nós atraímos as forças do bem. Então, aguente firme. As coisas estão difíceis agora, mas vão passar.
Deus não nos coloca sobre os ombros pesos maiores do que nós temos capacidade de levar. Confie, faça a sua oração, seja qual for a sua religião, estenda o seu pensamento, faça como o Richard Simonetti dizia, estenda agora as suas antenas espirituais nessa oração que o Theo vai fazer para nós. Muito obrigado a vocês, até sexta-feira, espero contar com a presença de vocês no nosso programa. Até lá, muito obrigado, um abraço, Theo, até mais. Um abraço, Sidney, obrigado pelas palavras. Queremos também, antes da nossa oração, agradecer a você que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook do SEAC, também pelo Facebook do escritor espírita Sidney Fernandes, pelo www.radioseac.com.br e agora também pelo nosso novo parceiro, o canal no YouTube Espiritize. Como o Sidney disse sobre o que faria Jesus, sobre se é difícil ou não ser cristão, nós temos que refletir em todas as coisas. Como alguns dos casos que foram apresentados no programa de hoje, a gente tem a única certeza que a única situação em que nós não somos nunca desamparados é quando procuramos as coisas do alto, quando procuramos os bons espíritos, quando procuramos Jesus, quando procuramos a Deus. E através da oração, como o Sidney acabou de dizer, a partir do momento em que nós pegamos as nossas antenas espirituais e sintonizamos com as coisas do alto, não que as coisas como um passe de mágica vão se tornar boas para você, mas elas podem não melhorar de um dia para o outro, mas você vai conseguir entender de um outro ângulo como a espiritualidade funciona, por que aquilo acontece com você. Como o Sidney disse, e Chico Xavier também tinha, tudo passa. Se você está num momento muito bom, tenha certeza de que ele pode não se tornar um momento ruim, mas ele pode, em alguns momentos, oscilar. E se você está num momento ruim, ele também pode oscilar para um momento bom. Então tenha certeza e busque sempre na oração para que você mantenha esse contato, mantenha essa sintonia. Queremos agradecer do fundo do coração todas as pessoas que nos acompanharam, pedir a vocês que continuem intercedendo uns pelos outros, pelo Sidney, por mim, pelo Reginaldo, pelo Jonatas, pelo Sérgio, por quem nos assistiu pelo Facebook, pela rádio, pelo Espiritize, pelo YouTube, para que nós continuemos com essa força. E nós sabemos, nós sentimos que durante o programa, a nossa vibração ela é bem mais gostosa, ela é bem mais frutífera. Então continue com essa vibração, com esses pensamentos para o seu dia a dia. E não se esqueça de sempre buscar as coisas de Deus. Pois, como o Sidney disse, não é difícil ser cristão. Basta se colocar no lugar da outra pessoa. Muito obrigado pela sua presença. Tenha uma ótima quarta-feira e a gente se fala em um próximo programa, falando sobre espiritualidade, sobre religião, falando sobre as coisas do amor de Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.